Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa segunda aula do curso de Bacteriologia Clínica. Nessa videoaula, a nossa proposta é iniciar aqui a discussão acerca do processo de identificação de cocos gram-positivos. Portanto, o que nós veremos nessa aula e nas subsequentes são as maneiras a quais a gente vai fazer aqui dentro da realidade clínica a identificação dos cocos gram-positivos. E aí os cocos gram-positivos podem ser basicamente do gênero Staphylococcus ou Streptococcus. E nessa conjuntura, nós veremos que dentro dos Staphylococcus e dos Streptococcus, nós temos aqui Staphylococcus aureus, Epidermis, Saproticutus, e por aí vai. Nós temos aqui o Streptococcus pyogenes, Agalactiae, Pneumoniae, Bovis, Viridans. E ainda nós veremos que existe bactérias do gênero Enterococcus, tá? Então nessa videoaula a gente começa a fazer uma descrição aí dessas classes de bactérias e nas aulas subsequentes a gente vai refinando o raciocínio diagnóstico de como que a gente vai fazer essa identificação, beleza? Então, só por desencargo de consciência, nós temos aqui a morfologia bacteriana. Então nós temos aqui, ó, os cocos, os streptococcus, os staphylococcus, os diplococcus, os esporos bacterianos, as bactérias flageladas, os vibriões, os bacilos, os espirilos e etc. Portanto, por finalidade didática, a gente inicia aqui a nossa análise nos staphylococcus, ou seja, esse formatinho aqui de cacho de uva, e os streptococcus, que parecem um colar de pérolas, beleza? Bem, a primeira bactéria que eu queria destacar com vocês nessa videoaula é justamente o Staphylococcus aureus. Primeiro porque é uma das espécies mais patogênicas que a gente encontra corriqueiramente aí na realidade médico-hospitalar e, consequentemente, de interesse que a gente destaque que dentro do seu gênero é a mais virulenta. Por sua vez, é uma bactéria que ela cresce muito bem em ambientes salinos. Um detalhe muito importante é que, quando a gente fala em aspectos epidemiológicos, cerca de 15% aí dos pacientes portadores de Staphylococcus aureus apresentam essa bactéria aí na sua porção da pele, na faringe, e, por sua vez, as infecções decorrentes aí, de processos causados pelos Staphylococcus aureus estão atrelados diretamente com pequenos cortes que podem acontecer aí na pele, beleza? E essa bactéria também é muito importante ser descrito aqui a vocês, que são bactérias que produzem proteínas, e essas proteínas são basicamente toxinas que vão ser secretadas e expostas aí à superfície da bactéria, de maneira a qual essa toxina ela é extremamente danosa no sentido de que ela acaba por fazer a destruição aí das células humanas, tá? Então tem uma função muito importante como um mecanismo aí de virulência da bactéria. E aí quando a gente fala do Staphylococcus aureus, é importante descrever a vocês aqui que ela apresenta um rol de várias patologias, de várias condições clínicas patológicas que são oriundas aí da infecção por Staphylococcus aureus. Nós temos aqui a síndrome do choque tóxico, a gastroenterite estafilocócica, síndrome da pele escaldada estafilocócica, impetigo, foliculite, celulite, endocardite, osteomielite, que é uma situação na qual tem-se infecção aqui da medula óssea pós-bacteremia, pneumonia, que pode estar aqui atrelada com inspiração de comida semi-digerida, como por exemplo o vômito, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui bem brevemente acerca aí dessas patologias e elencando aí algumas características presentes nelas, beleza? Então a celulite é basicamente uma infecção bacteriana aqui que vai envolver as camadas inferiores da pele e, por sua vez, quando a gente fala de celulite, it já te dá uma ideia de... Muito obrigado, carro que está passando na rua, e peço perdão a você que ouviu esse carro passando, mas vamos lá. A celulite é justamente essa infecção aqui que acomete a região da derme e também a porção do tecido adiposo, beleza?
E nós temos aqui a síndrome da pele escaldada, tá? É uma doença aqui que a gente chama de epidemiolítica, tá? Por quê? Você tem a presença aqui de exotoxinas que vão causar aqui um eritema e, por sua vez, isso acarreta esse desprendimento aqui generalizado dessas camadas superficiais aqui da pele, tá? Geralmente, quando a gente fala da síndrome da pele escaldada, isso aqui acomete principalmente crianças aí até os 5 anos de idade, tá? Então, em aspectos epidemiológicos é muito comum notar-se isso aqui em crianças, mas não quer dizer que não ocorra também aqui em jovens e adultos, tá? Nós temos aqui o impetigo, tá? Que é uma situação de dermatose superficial, é muito comum em crianças pequenas, mas novamente pode afetar pessoas adultas também. Basicamente está atrelado aqui com qualquer segmento da pele, sendo que por relevância epidemiológica, o que se nota-se é que a face e as mãos são os locais mais acometidos aí pelo impetigo, tá? E geralmente está diretamente atrelado com uma situação na qual você tem, por exemplo, um ferimento mal higienizado que acaba por desencadear essas infecções aí bacterianas de maneira generalizada, tá? E um detalhe que infecções faltou um C aqui, perdão. Tem-se aqui também o choque tóxico, tá? Que é uma situação na qual tu tem uma infecção multissistêmica, ou seja, vai afetar diversos sistemas e quando você tem esse choque tóxico, você vai ter uma caracterização por febre, hipotensão e erupção eritematosa e difusa, como por exemplo aqui nessa figura, tá? Um detalhe muito importante acerca do choque tóxico é que apresenta um alto grau de mortalidade quando não tratada. E aqui, só por desencargo de consciência, isso daqui é uma cultura de Staphylococcus em arga-sangue, tá? A gente vai falar mais especificamente disso em aulas subsequentes, quando a gente for entrar aí nos métodos analíticos propriamente dito de diagnóstico aí dos cocos. Nós temos aqui o Staphylococcus epidermis também, que é outra bactéria aqui do gênero Staphylococcus. Pertence geralmente aqui à flora normal da pele de mucosas. Diferentemente do Staphylococcus aureus, não produz toxinas, tá? É considerada aqui uma espécie de Staphylococcus coagulase, e isso aqui vai fazer mais sentido a vocês na hora a qual eu vier a mencionar aí nos métodos analíticos parâmetros bioquímicos que nós analisamos, tá? Então, ela é uma coagulase negativa, entretanto, ela é catalase positiva aí de maior prevalência e persistência na pele humana, tá? Um aspecto muito importante a ser destacado aqui sobre o Staphylococcus epidermis é que se trata de uma bactéria geralmente estrelada aqui de origem hospitalar e geralmente está associada aí com implementações de próteses cardíacas, articulares, catéteres intravenosos e até mesmo aqui peritonias. Então, isso daqui dentro do contexto médico-hospitalar, pessoal, tem uma importância significativa porque está diretamente atrelado aqui com próteses, tá? Além disso, um aspecto muito importante é que apresenta a capacidade de gerar aqui biofilmes, o que acaba por acarretar, por exemplo, a dificuldade de fármacos antimicrobianos e até mesmo células do sistema imunológico chega aqui no foco infeccioso, tá? A sua incidência acaba sendo muito mais comum aqui no local onde que tem, por exemplo, a sutura e, por sua vez, para que a gente faça aqui o diagnóstico clínico, a gente vai usar a mão aí de métodos de testes bioquímicos, então a gente faz aqui a prova da catalase e a coagulase e também nós podemos fazer também um teste antibiograma, evidenciando aqui a sua sensibilidade à nova biocina, que é um beta-latâmico. Essa é a carinha aqui da Staphylococcus epidermis em H-sangue, tá? E nós temos agora o Staphylococcus subtruncticus. Geralmente o que é de interesse ser destacado a vocês, pessoal, é que se trata de um gênero de Staphylococcus, tá? É uma bactéria aqui do gênero Staphylococcus, perdão.
comumente atrelado aqui com infecções de vias urinárias em mulheres jovens com atividade sexual, tá? Então, quando elas estão sexualmente ativas, é muito comum processos infecciosos aqui nas vias urinárias, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que essa mulher sente? Geralmente ela vai apresentar aqui dissuria, ou seja, dor ao urinar, apresenta piuria, pus da urina e apresenta aqui uma quantidade muito grande desses micro-organismos na urina. Um detalhe muito importante é que elas respondem extremamente rápido aos antibióticos e é muito rara aqui a reincidência, a reinfecção. Elas estão aqui dispostas em caixas, tétrades ou duplas, tá? E apresentam-se como coagulase negativa e catalase positiva. Um detalhe muito importante é que esse Staphylococcus aqui, Staphylococcus, ela é resistente à normobiosina, tá? É um medicamento aqui beta-lactâmico e por consequência é necessário que a gente faça aqui uma pesquisa para a identificação da espécie. Porque imagina, você está lá com uma paciente do sexo feminino, sexualmente ativa, reclamando-se de infecção urinária, e aí você usa, por exemplo, a normobiosina, num contexto no qual essa paciente tem essa infecção por essa bactéria, e aí você vai dando um antibiótico ali e não está surtindo efeito, tá? É muito importante para que a gente tenha aí esses parâmetros muito bem claros da nossa mente no contexto de diagnóstico clínico, tá? Essa é a cultura de Staphylococcus subtrocuticus em agar-sangue, tá? Olha a carinha dele, como que é. E aí a gente pode fazer esse isolamento desses Staphylococcus aqui, né? Então você tem aqui, ó, essa é a carinha do Staphylococcus aureus, dos Staphylococcus epidermis e do Staphylococcus saprotictus, tá? E é isso. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? A literatura adotada foi o Kahneman Diagnóstico Microbiológico, essencialmente. É a Bíblia Sagrada para quando se comenta de diagnóstico microbiológico, tá bom? Muito obrigado, um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!